resolveremos a primeira questão da primeira fase do nível C da UBFEP do ano de 2019. E a questão ela nos diz o seguinte: uma família de Porto Alegre poupou dinheiro durante anos para fazer uma grande viagem pelo Brasil, no intuito de conhecer as suas maravilhas. Adriana e Carlos, os filhos do casal Almeida, ficaram responsáveis pela escolha dos lugares. Eles escolheram como primeira parada a cidade mais fria do Brasil, Urupema, no estado vizinho. Nessa cidade já foi registrada uma temperatura de menos 8,8 graus Celsius. Adriano tinha levado 2 casacos. Um era constituído por um tecido de lã, cuja espessura mede 2,4 milímetros, e o outro por um tecido de poliéster, cuja espessura mede 1,8 milímetros. Qual desses casacos Adriana deve usar para se proteger do frio com maior eficiência? E aqui temos os dados dos coeficientes da condutividade térmica da lã, que é 0,04, e o coeficiente de condutividade térmica do poliéster é 0,03. E as alternativas são: letra A, o casaco de lã é mais eficiente; B, o casaco de poliéster é mais eficiente; C, os dois são igualmente eficientes; D, não é possível definir qual casaco é o mais eficiente. Bom, para resolvermos essa questão, o que temos que ter em mente? A questão ela nos pede o casaco mais eficiente. Para descobrirmos o casaco mais eficiente, temos que vai ser aquele que irá impedir o fluxo térmico, ou seja, o fluxo de calor. Ele não vai permitir que ocorra troca de calor. E para deixar bem claro, o casaco, gente, ele não aquece, tá bom? Só lembrando, o casaco ele não aquece, mas ele impede que ocorra a troca de calor entre a temperatura da pessoa com o meio ambiente, tá bom? Então, o casaco ele não aquece. Então, para calcularmos o fluxo térmico dos casacos, do casaco da lã e do casaco do poliéster, a gente vai usar a seguinte expressão do fluxo térmico. Temos que φ é igual a K, que é o coeficiente de condutividade térmica, vezes A, que é a área, vezes ΔT, que é a diferença de temperatura, dividido por L, que é o comprimento. Então, por essa expressão, a gente consegue encontrar o fluxo térmico, o valor do fluxo térmico de um determinado material, tá bom? E aqui temos os dados da questão. A questão ela diz que a espessura da lã é de 2,4 milímetros. A gente pode transformar, tá bom, em metros, onde fica 2,4 vezes 10 elevado a menos 3 metros. E o coeficiente de condutividade térmica, ela dá de 0,04. Mas a gente pode também colocar em notação científica, 4 vezes 10 elevado a menos 2. Mas não é obrigado a fazer essa transformação. A gente faz para que o cálculo venha a ser melhor, tá bom? Mas você pode também fazer o cálculo usando essa expressão. Para o poliéster, ele já dá o seguinte: a espessura do poliéster, 1,8 milímetros, e é igual a 1,8 vezes 10 a menos 3 metros. Já o coeficiente de condutividade térmica do poliéster é 0,03, tá bom? E, em notação científica, 3 vezes 10 elevado a menos 2. Então, o que a gente observa? Observa que existem dois valores, tanto para a lã quanto para o poliéster. Logo, a gente vai fazer dois cálculos, tá bom? Vai encontrar primeiro o fluxo térmico da lã e depois encontramos o fluxo térmico do poliéster. Então, calculando primeiro para o casaco de lã, temos aqui a fórmula do fluxo térmico, o que nos basta apenas substituir os valores. E a gente chega ao seguinte: substituímos a condutividade térmica e substituímos o comprimento, que é a espessura, tá? A espessura da lã. A área e a diferença de temperatura a gente não substitui, porque a questão ela não nos diz qual é o valor delas, então elas vão ficar aqui, tá bom? E para resolvermos isso, a gente vai dividir, tá? 4 vezes 10 elevado a menos 2, dividido para 2 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 3. Primeiro, fazemos a divisão do 4, dividido para 2,4. E fazendo essa divisão, a gente encontra um valor de 16,6.
E a gente também faz a divisão do 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a menos 3. Como a gente tem uma divisão de potência, o que acontece? A gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, menos 2 menos menos 3 vai ficar menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3 é igual a menos 1. E 10 elevado a menos 1 é igual a 0,1. Então, a gente vai substituir esses dois valores. Pronto, olha aí. Então, a gente tem que o coeficiente de... Temos aqui os valores, tá bom? Temos 16,6 vezes 0,1, que foram os valores que a gente encontrou na divisão. E a gente vai fazer essa multiplicação. Fazendo a multiplicação, a gente encontra o fluxo térmico da lã, que é igual a 1,66 vezes a área vezes a diferença de temperatura. Então, aqui temos o fluxo térmico do casaco de lã. E a gente vai fazer o mesmo para o casaco de poliéster, mudando apenas a condutividade térmica e o valor da espessura. Então, a gente substitui os valores. Ó, aqui temos a condutividade térmica do poliéster, que é 3 vezes 10 elevado a menos 2. E no lugar da espessura, colocamos o valor 1,8 vezes 10 elevado a menos 3. E faremos a mesma coisa que fizemos para o casaco de lã, para o fluxo térmico da lã. 3 dividido para 1,8, olha aí, 16,6. Bem semelhante, né, com o do casaco de lã. E a gente faz também a divisão das potências, tá? E aqui temos 10 elevado a menos 3, dividido para 10 elevado a menos 3, desculpa, aqui 10 elevado a menos 2, e aqui é a mesma potência para o casaco da lã, tá bom? Então, é o mesmo resultado, 0,1. Substituindo esses valores aqui na expressão, temos que o fluxo do poliéster é 16,6 vezes 0,1 vezes a área e vezes a diferença de temperatura. Fazendo essa multiplicação, encontramos o valor do fluxo térmico para o casaco de poliéster, que é de 1,66 vezes a área vezes a diferença de temperatura. Então, a gente observa que tanto o fluxo térmico da lã quanto do poliéster são o mesmo. Logo, a gente pode dizer que ambos os casacos são eficientes. Então, a resposta correta é a letra C. Os dois casacos são igualmente eficientes. Bom, então aqui terminamos a questão. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente vai estar respondendo, tá bom? E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Então, até mais.